Zé, você era alta performance, principalmente nos clubes que você passou, mas tinham com certeza atletas do seu time que não acompanhavam essa performance. Como que você lidava com esses profissionais? Você dava um chacoalhão, você deixava pro técnico dar o chacoalhão, dava um toque no técnico, ó, tal pessoa não tá performando. Porque imagino que alguém que performa muito quer que todo mundo performe junto. Verdade. E aí eu vi até no vestiário que você pegava Sim, firme lá nas entradas de vestiário, do túnel. Então, como que você lidava com o cara que não tá performando? Esse é o trabalho do verdadeiro líder, né? Sim. Eu gosto muito da frase do Tony Robbins que fala que o verdadeiro líder é aquele que faz pessoas comuns atingir resultados extraordinários, né? Boa. Então, Definição. o verdadeiro líder, quando ele identifica... O líder, ele, por si próprio, ele tem que ter a mentalidade coletiva e não no individual. Então, ou seja, eu sou líder da minha equipe, para mim, a faixa de capitão, ela serve só como uma identidade. Mas a verdadeira liderança não está em quem tá com a faixa de capitão, mas sim no exemplo que você vai aplicar dentro do coletivo, dentro da equipe. Então, quando eu chego no Palmeiras, numa fase muito difícil do clube, que 2014 quase cai para a Série B, e que 15 precisa reformular o grupo, e que eu chego dentro de várias contratações. Eu acho que no ano 2015 o Palmeiras fez 18 contratações, e eu, de repente, dentre as contratações, talvez eu seria a contratação mais discutida, mais duvidosa, porque eu chego no meio das 18 contratações, o jogador com mais idade. Eu chego no Palmeiras com 40 anos. 40 anos. E o questionamento de uma parte da imprensa e de uma maior parte da torcida é: poxa, Palmeiras 2014 quase cai para a Série B, faz uma reformulação, e um dos primeiros contratados, o Palmeiras contrata o Zé Roberto com 40 anos. Pô, Palmeiras tá de sacanagem. Sim, aquele clima de desconfiança, né? Com 40 anos, que vai sair de um camarada desse? É a primeira coisa que vem na cabeça do torcedor e do jornalista. O que o Palmeiras está pensando num camarada de 40 anos? O que ele vai... Isso te deu mais motivação para performar? A desconfiança... Você, Fabião, vai passar a falar por mim agora, porque... eu tô falando, você já tá falando. Eu tô só dando o caminho, você já tá falando. Você já tá pegando antes, você já tá lá na frente. Eu sou atacante aqui, ó. A minha carreira, a minha carreira foi uma carreira de sucesso porque eu tive nela a constância. Foda. E a constância, ela ativou em mim por conta dos desafios. E a minha carreira, o que eu mais vivi nela foram desafios. Desde quando eu saí Pequeninos do Jockey, desde quando eu saí da rua, jogando descalço no quintal, porque eu não tinha chuteira, não tinha tênis, não tinha um quichute, não tinha nada. Vou pra rua. Quando eu vou pra rua, minha mãe vê o talento jogando no meio dos meninos. Ela passa a investir em mim com poucos recursos que ela tinha. E através disso, ativou em mim a minha visão positiva de futuro. Então eu começo a olhar a minha identidade, aonde eu podia chegar. Uhum. E aí como que eu começo a mapear minha mente? Eu saio da rua. Se na rua eu me destacar, um dia eu vou jogar no time do meu bairro, Monte Belo, Beira-Rio, alguém vai me ver. Se alguém me ver, eu vou ter oportunidade de fazer uma peneira. Por causa do talento, a minha mãe me leva para fazer uma peneira. E aí na peneira eu falo: poxa, aqui se me federarem, eu posso jogar uma Taça São Paulo. Se eu jogar a Taça São Paulo, eu vou me destacar. Se eu me destacar,
vou assinar o contrato como profissional. E a primeira pessoa que eu quero que assine esse contrato vai ser a minha mãe, porque lá atrás ela investiu em mim. E se ela assinar esse contrato como profissional, aqui dentro da Portuguesa vão me dar a oportunidade de jogar um Campeonato Paulista. E se eu jogar o Campeonato Paulista, eu vou também ter a oportunidade de jogar um brasileiro. Se eu jogar o brasileiro, quem sabe um dia a gente disputa a final do campeonato. Se a gente disputar a final do campeonato, eu vou me destacar. Se eu me destacar, eu vou ser revelação, vou ser o melhor da minha posição. Times lá de fora, eu sempre ouvi dizer que vim assistir o Campeonato Brasileiro. E se me verem, eu posso jogar um dia na Europa. Se eu chegar na Europa, eu quero jogar em um dos maiores clubes do Brasil. Vou jogar no Real Madrid. Se eu jogar no Real Madrid, eu vou ser campeão no Bayern de Munique. Se eu for campeão no Bayern de Munique, eu vou vestir a camisa da seleção brasileira. Se eu vestir a camisa da seleção brasileira, eu vou disputar a Copa do Mundo. Se eu disputar a Copa do Mundo, eu vou realizar os meus sonhos. Se eu realizar o meu sonho, um dia eu vou bater no meu peito e vou falar: Zé Roberto, a sua história, ela é grande. Por quê? Porque você teve constância o tempo todo. Ou seja, você é fruto da sua constância. Então, a constância diante das dificuldades, eu só dei uma narrativa de onde eu saí e onde eu cheguei. Só que os percalços foi somente eu que precisei passar por cima da desconfiança. Fui eu que precisei arrumar recurso quando não tinha dinheiro da condução. Foi eu que precisei saber qual que era a minha real identidade, porque eu não tinha um pai presente que teria que ser a minha referência. Aí eu chego aonde você mencionou, Fábio. A desconfiança. Foi gatilho? A desconfiança que quando eu chego com 40 anos, já não me incomodava. A desconfiança de quando eu chego com 40 anos, eu uso ela e aplico da mesma forma que eu já aplicava lá atrás. Então, ao invés de trazer desânimo e eu achar que eu não iria dar em nada, pelo contrário, me motivava ainda mais, ao ponto de quando quando a gente faz o primeiro jogo, eu peço para os meus companheiros baterem no peito e falar que o Palmeiras é grande. Por quê? Porque porque quando nessa minha fase lá atrás, sempre alguém me motivava, e essa motivação potencializava alguma coisa em mim. E eu percebi que esse plano de ação do bate no peito ia potencializar os meus companheiros, trazendo identidade de que a gente não passa mais a vir em um clube para sentar em contrato. A gente passa a vir no clube para entrar para a história. E quando os meus companheiros entendem isso, a gente começa a ter performance dentro do time. E eu, o líder, e eu que tenho que ser o exemplo, eu preciso ser o primeiro a chegar no clube. O último a sair no clube. E isso começa a despertar neles. Poxa, o Zé Roberto ganhou tudo. O cara é o primeiro a chegar e o último a sair, eu vou precisar chegar e vou precisar sair também. Então eu, através dessa liderança, trago uma identidade pro time de jogadores que acham que vou viver no piloto automático. Vim para um time aqui, vou passar aqui, vou... Não. Coisas simples, comecei a ativar neles e a gente levou isso pro campo. Perfeito. Ao ponto deles se identificar isso neles, que eles poderiam dar mais, sempre mais, dar mais, dar mais. Se o Zé tá dando carrinho, eu preciso dar carrinho também. Se o Zé cobra, eu preciso cobrar também. E aí, quando o Cuca chega no Palmeiras 2016, eu sendo capitão, eu viro pro Cuca, a gente numa conversa, eu como líder, a gente conversa e discute e fala: Cuca, cara, será que não é momento? Ele fala pra mim, eu falo pra ele, não é momento da gente... A gente tem um time legal, tem jogador, mas não quer
levar um pouquinho de responsabilidade para outros jogadores, que esses jogadores, tendo essa responsabilidade, a gente vai conseguir potencializar mais e eles vão conseguir ter mais entrega, tendo esse reconhecimento de saber que é um líder aqui dentro. E aí é quando ele tira a faixa minha e dá a faixa pro Dudu. Legal. Se eu, como líder, pensasse no individual, para mim o que seria mais confortável? Não, eu quero a faixa do capitão. Dá a faixa pra mim, eu quero ser o destaque. Mais cômodo, né? Eu tô encerrando a minha carreira, eu quero encerrar em alto nível. Ou seja, terminamos um campeonato onde o Palmeiras fazia mais de 20 e poucos anos que não vencia. Hoje, se eu perguntar para um torcedor palmeirense o que vem na cabeça, quem era o capitão ou o título? O título. Verdade. Então, esses detalhes assim, que eu tô mencionando, que eu tô falando, isso vai do perfil do líder. O perfil do líder, ele consegue potencializar os seus companheiros, a sua equipe. E esse perfil de líder, eu não alcancei esse perfil de líder jogando na Alemanha, na Portuguesa, no Grêmio, no Santos. Esse perfil de líder, eu já vim com ele dentro da minha casa. Porque quando minha mãe saía de manhã, ela escolhia um dos 5 filhos. E ela escolhia eu e falava, aqui está o dinheiro dos 4 ovos, meio quilo de arroz e a casa é você que limpa. E quando eu chegar às 9h30 eu quero tudo. Então ela identificou em mim, ativou em mim aquilo que caminhou sempre comigo, essa liderança. E essa liderança, na minha jornada, eu fui sempre aprendendo com um, trazendo para mim, aplicando em outro. Aplicava no outro o que eu ganhava, o que eu aprendia na Alemanha, trazia para mim, aplicava no Brasil, nos clubes. Ao ponto de olhar para a jornada e ver os períodos, as fases que eu passei e olhar para trás e ver jogadores que não tinham esse perfil, jogadores que melhoraram suas performances, jogadores que hoje têm essa liderança, um exemplo, um Dudu, que marcou a história num clube e que quando ele vem para o Palmeiras, ele chega em São Paulo primeiro para acertar em um clube aqui, não sei se era São Paulo ou Corinthians, e quando o Alexandre Matos fala, Zé, você precisa ligar pro Dudu, ele tá chegando, eu já tinha jogado com o Dudu no Grêmio, a gente já tinha uma relação, e quando eu falo pro Dudu, cara, você tá vindo para São Paulo, tô sabendo, não sei qual clube que você vai assinar o seu contrato, mas vou te falar uma coisa, pode vir pro Palmeiras, o Palmeiras tem um projeto muito top para você, é por isso que eu tô aqui, e lá na frente você vai me dar razão para aquilo que eu tô te falando, só confia. Impactou a vida de outras pessoas, de outros jogadores. Por que impactou a vida do Dudu? Porque o Dudu já me conhecia do Grêmio. Sim. Porque se ele não tivesse me conhecido, ele não viria, porque ele já tinha... Ele veio porque o clube mandou as passagens, ele veio para assinar no clube. Só que ele parou, ele falou, poxa, quem é que tá me falando é o Zé. Eu conheço a história do Zé. O Zé é um cara que, poxa, vale a pena acreditar no projeto. E isso, para mim, vale mais do que os títulos que eu conquistei. Isso, para mim, vale mais do que a fama. Porque os títulos, um dia, ele vai ser esquecido, a fama acaba. Mas, para mim, o que eu trago de mais valioso nisso tudo é o legado. Porque o legado que está sobre a minha vida, eu passando esse legado para essa nova geração, com certeza a gente vai ter melhores cidadãos, vamos formar melhores pessoas e vamos ter uma geração de atletas, de jovens, de pessoas com a mentalidade diferente.